Vamos lá, pessoal. Por que o Ultraman? Primeiramente, a ideia do Ultraman surgiu quando eu ainda estava lá em Alphaville. Surgiu através do Marcos Paulo, onde eu fui na BML. E ele falou uma frase onde eu refleti muito. Hoje, um homem, sobre impor o respeito, ele pode ter Ferrari, ele pode ter Lamborghini, ele pode ter um helicóptero, ele pode ter um jatinho. Mas o homem que impor respeito, ele tem que ser o Iron Man. Então isso ficou muito na minha cabeça, no sentido de... será que é isso? Será que não é isso? De um fato faz sentido, de outro fato não faz sentido. Hoje em dia a minha opinião é neutra em relação a isso. Não concordo plenamente que um homem impor respeito, ele tem que ser de fato o Iron Man. Não são meus princípios e valores, não estão de acordo com isso. Só que isso mexeu com a minha cabeça na época. E eu fiquei refletindo muito isso. Naquele momento eu tive um auge de dopamina. E eu fiquei extremamente motivado. Eu comecei a procurar inscrição. Isso pro Ironman 70.3, não pro Iron Full e não pro Ultra. Então eu comecei a ficar extremamente motivado. Eu comecei a ver preço de bicicleta, preço de assessoria. Comecei a ver múltiplas coisas para, de fato, começar a ingressar nessa prova. Na época eu falei com o Yuri, com o Gabriel, que são amigos próximos meus, vamos fazer. Primeira dica que eu te dou antes de tomar uma decisão muito importante, que hoje para mim está fazendo sentido na minha preparação para o Ultraman, não tome uma decisão no auge da sua dopamina ou no auge da sua motivação. Porque, primeiro, motivação não existe, ela só dura 30 minutos. Você tem que tomar uma decisão racional, fazer um estudo por trás disso e se realmente faz sentido. Até então eu nunca tinha pedalado meus 100 km, eu nunca tinha feito uma meia maratona. Eu só vim de uma memória muscular de ser um atleta profissional de jiu-jitsu, onde eu me dediquei e eu achava que eu era disciplinado, eu achava que eu era compromissado, eu achava que eu era responsável, até conhecer um pouco mais esse esporte. Segundo, eu acho que hoje um homem empresário, que ele tem uma certa ambição, ele tem que sempre se desafiar. Ele tem que se desafiar em algo que intimida ele. Então, passar o tempo, de Alphaville eu me mudei para cá, aqui na minha loja, e decidi não fazer o Ironman. Até pelos custos, né? Porque, assim, triatlon é um dos esportes mais caros que tem hoje no mundo, então os custos são muito altos. Só pra você ter ideia, em média, jogando baixo, para você fazer um triatlon desse nível, você tem um investimento aí ao longo de um ano de 50 mil reais. Depois a gente vai chegar nessa parte em questão de investimentos. O meu intuito nesse vídeo é explicar o porquê o Ultraman, aonde começou essa paixão, não por nadar e não por andar de bicicleta e não por correr, mas e sim pelos que vocês vão descobrir até o final do vídeo. Fui no Legendários. Legendários é um movimento cristão, onde a gente se encontra com o Legendário número 1. E lá eu pensei muito em desistir, muito, o tempo todo. Eu não vou conseguir subir, não posso me aprofundar muito no que acontece lá, mas se você está assistindo esse vídeo, vale a pena. Com certeza, com todas as minhas palavras, vale muito a pena. Então eu fui pro Legendários e eu entendi que não é a carne. De fato, não é a carne. E quando você entende isso, você consegue ter uma percepção das coisas muito diferente do que eu tinha antigamente. Então, quando a gente entende que não é a carne, e sim o espírito, muda completamente o jogo. Um dia falaram para mim, Diego, chama o Espírito Santo para treinar com você. Eu, chamar o Espírito Santo para treinar comigo? Como assim? Talvez você não tenha a maturidade espiritual de entender isso hoje. E tá tudo bem. Eu também não tinha. Só que você tem que se aprofundar mais no assunto, buscar mais conexão com Deus, buscar de fato o que Ele quer para você hoje. A primeira coisa que eu fiz depois que eu voltei para Legendários foi pensar não no Ironman, não no Iron 70.3, não em outro triatlo, mas em sim em dois. No Deca, que são 10 dias o Ultraman, ou no Ultraman, de fato, certo? Então, a esposa acabou de chegar aqui. De fato, aquilo me intimidava. Como eu estava me sentindo intimidado naquela montanha, pensando em desistir. Eu sei que quando eu saí de lá, o Iron não me intimidava, o Iron Full não me intimidava. Eu via aquilo como realmente possível. Agora, já o Ultra e o Deca já é algo, sabe? No final, não é sobre autoaprovação. Não é sobre me provar ou sobre postar conteúdo, até porque eu não sou influencer
Eu não sou influencer, né, de corrida ou de triatlon. Eu sou o que Deus ministra no meu coração para você. E Ele ministrou no meu coração para fazer esse vídeo, então eu estou fazendo esse vídeo. E sim para entender que o homem hoje, o empresário, ele tem que se desafiar. Ele tem que viver em um desafio constante. Ah, Vidal, mas e o tempo? Como é que você vai conciliar trabalho e tempo? E de fato isso estava constantemente na minha cabeça. Constantemente. É aí que é o desafio. Hoje, para você treinar para uma prova de Ultraman, você tem que se dedicar muito tempo. Na preparação inicial, você vai se dedicar em torno de 3 horas por dia. Tem dia que você vai se dedicar 7, 14 horas, 12 horas em um único dia. Acordar cedo, dormir cedo. E isso que estava martelando na minha cabeça. E eu confesso que eu estava pensando em desistir. Era um momento onde eu estava falando muito com Deus, onde eu estava, de fato, lendo a Bíblia, lendo, pedindo respostas. E hoje eu recebi uma notícia onde a minha inscrição ela foi aprovada. É uma resposta que eu estava pedindo muito do segmento do Espírito Santo para que eu dê passos. Você conciliar hoje a sua vida de empresário com uma vida de um triatleta não é fácil. Não é fácil. Você tem que estar com uma mentalidade muito alinhada. Por isso que eu falo que não é carne, é espírito. Eu não sei ainda o porquê Deus ministrou no meu coração treinar para essa prova. De fato, eu não sei ainda. Eu poderia me desafiar em outros esportes, eu poderia me desafiar em outra situação, mas se Ele fez isso tudo acontecer é porque tem um propósito. E eu vou descobrir isso daqui a um ano. Daqui a um ano vocês vão ver outro vídeo meu explicando o que eu aprendi depois dessa prova, porque eu sei que eu vou concluir ela. Não pela carne, mas sim pelo espírito. O que eu percebi ao longo desses treinos, que hoje eu corro 10 km, nado 2, 3, hoje eu pedalo 70, 80, 90. Então eu já tô pegando uma intensidade de treino já para uma prova dessa. Tô começando ainda, tenho 2 meses só de treino, mas o que eu observo, que tem momento que a preparação é extensa, é de segunda a segunda, a gente não tem descanso. Ou você aprende com a dor, ou você aprende com a dor. Não tem como. Então hoje, uma frase que pegou muito, né? Eu treinando foi o quê? Eu sou o palestrante da minha dor. Quando você é palestrante da sua dor num treino, você é palestrante da dor num problema de trabalho, num problema com o colaborador, num problema com o fornecedor, num problema de um dia estressante, num problema onde as coisas não estão bem. Então, o que o esporte está me ensinando, o que esse desafio intenso está me ensinando é o quê? Primeiramente, você começa a ter um autocontrole das coisas totalmente diferente do que você tem. Segundo, você começa a ter uma percepção totalmente diferente do mundo. Terceiro, você começa a se questionar até onde você é capaz. Só que aí que as pessoas se confundem. Aí que 90% desse esporte se confundem. Muitas pessoas acham que é pela carne. A maioria das pessoas acha que é pela carne. Tem que treinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas 99% na minha concepção é mental. 99% da minha concepção é mental. Eu estou passando por certas batalhas onde eu nunca imaginei na minha vida passar. No sentido de acordar 4 horas da manhã e ouvir uma voz: não acorda, vai dormir, não acorda, vai dormir. E outra voz: não acorda, vai dormir, não acorda, vai dormir. O corpo não aguenta. De fato, o corpo não aguenta. Então, se você não tiver a mentalidade para contorcer isso, cara, isso é total espírito. Isso não é a carne. Hoje, o nosso cérebro ele é programado para o quê? Hoje, o nosso cérebro ele é programado para sobrevivência. Você não quer acordar hoje 4 horas da manhã. Você não quer ter que pedalar 80 quilômetros. Tem dia realmente, cara, que você não quer. Hoje eu tenho que correr 10. Hoje eu quero. Semana passada eu não queria. Então você vive num gráfico. Essa é a verdade. O atleta hoje, empresário,
ele vive em um gráfico, porque ele tem que considerar o quê? Empresa e o desafio. Porque hoje, para mim, só faz sentido fazer essa prova, novamente falando, não é pela corrida, não é pela natação, não é pela bike. E assim, sobre me desafiar em algo que está me intimidando, em algo que de fato eu vou concluir e eu sei que eu vou ter uma visão totalmente diferente do mundo. Eu sei que eu vou aprender coisas novas, eu sei que eu vou abrir totalmente a minha mente, porque quando a gente eleva o nosso corpo ao limite, a gente aprende. Quando a gente aprende a ter disciplina, quando a gente aprende de fato, né, a ter o comportamento, o hábito de construir a disciplina, a gente entende o sentido da vida. Eu confesso que eu estava desistindo porque hoje, no momento, eu estou no momento de plantar. Eu não estou no momento de colher. Isso bateu muito na minha cabeça. Eu estava falando com o Bruno Norton, da G4, e ele tá treinando pro Iron. Eu me abri com ele em relação a não estar no momento apto para treinar pro Ultra. Só que aí você vê que as coisas são de Deus. E de fato, talvez eu não esteja. Só que ele me direcionou. Então eu tenho que cumprir esse propósito que ele ministrou para mim. Hoje eu estou pensando isso. Eu não estou no momento de colher, eu estou no momento de plantar. Mas se ele me direcionou, é porque tem algo em prol disso que eu ainda não sei ainda, que só vou descobrir no processo. Aí que tá, muitas pessoas abandonam o início porque tem o achismo e não tem a capacidade de fato de passar pelo processo. Entende onde eu quero chegar? Então isso exige o quê? Maturidade espiritual e maturidade de verdade. Então se você não tem a maturidade, você confiar em Deus onde Ele te direcionar para isso por causa do seu achismo, novamente falando, não é o que a gente acha, e sim o que Deus acha da gente, o que Ele ministra no seu coração. Então você tem que, de fato, entender isso. São coisas totalmente diferentes. O que você acha, o que Deus acha de você, e o que Ele ministra para você. E é como se a gente estivesse cortando isso aqui no meio. Tem parte do que a nossa carne quer e tem parte do que o nosso espírito quer. É basicamente isso, essa mensagem que eu quero transmitir para você hoje. Hoje, quantas coisas você tem achado? Quantas coisas você tem feito? E quantas coisas Deus confirmou para você? Quantas coisas você fez pelo seu achismo e não fez pelo que realmente Deus quer? Reflita sobre isso. Busque Ele, porque Ele vai te direcionar em cada passo da sua vida. Um abraço e eu volto para mais vídeos assim.